Naquele manhã, Henrique estava apenas passeando com Sombra, seu cão de serviço envelhecido, pela praça para deixar sua filha, Gabriela, na escola. Sua jaqueta velha o fazia parecer deslocado entre os carros de luxo ao redor de Alessandra. A CEO assinando um contrato de segurança na frente das câmeras. Alessandra olhou e soltou um comentário zombeteiro. A multidão explodiu em risadas. Henrique ficou em silêncio até Sombra parar de repente, rosnando baixo. Um homem sacou uma arma da multidão, e todas as risadas morreram instantaneamente. A manhã havia começado como qualquer outra. Henrique acordou antes do amanhecer, os hábitos de sua vida anterior ainda regendo suas rotinas, mesmo anos após deixar o serviço. Às 5h30 toda manhã, ele checava a coleira, passando os dedos ao longo da teia de nylon em busca de desgastes ou pontos fracos. Ele inspecionava as patas de Sombra em busca de sinais de artrite, observando o sutil estremecimento que significava que o velho cão estava com dor. Aos 10 anos, Sombra estava bem além de seu auge para o dever ativo. Os músculos que outrora ondulavam sob seu pelo escuro haviam amolecido com a idade. Seu focinho estava grisalho, e às vezes ele precisava de um momento para se levantar após deitar por tempo demais. Mas aqueles instintos, os que haviam salvado vidas em zonas de combate do outro lado do mundo, ainda estavam afiados. Henrique sabia disso, mesmo que raramente o admitisse mais. Ele treinou Sombra ele mesmo, quando ambos eram mais jovens. Ambos servindo em uma unidade K-9 que operava em lugares que os civis não ouviam nas notícias. Eles eram uma equipe sincronizada de maneiras que iam além de comandos e obediência. Sombra havia sido seu parceiro, seu sistema de alerta precoce, sua linha de vida. Então veio o incidente que encerrou as carreiras de ambos. Uma operação que deu errado. Política e culpa. Arquivos selados que Henrique não podia discutir. As Forças Armadas o agradeceram pelo serviço e o mostraram à porta com um aperto de mão e uma pensão que mal cobria o aluguel. Sombra veio com ele, pelo menos aposentado do dever ativo, mas ainda carregando as habilidades que o tornaram inestimável. Agora Henrique trabalhava em construção quando conseguia encontrar, pegando bicos que pagavam em dinheiro e não faziam muitas perguntas. Ele evitava multidões quando possível. Multidões significavam perguntas, reconhecimento, pessoas que poderiam lembrar de histórias de notícias de anos atrás. Henrique não queria ninguém o reconhecendo de seus dias de farda. Não queria explicar por que um adestrador condecorado estava vivendo de salário em salário com uma filha para criar sozinho. Mas hoje, a praça era inevitável. O ponto de ônibus escolar de Gabriela ficava do outro lado, escondido atrás de uma fileira de edifícios de escritórios que haviam sido reformados para o projeto de revitalização do centro da cidade no Rio de Janeiro. A rota normal, ruas laterais quietas que Henrique preferia, estava bloqueada por obras. Cones laranja e barreiras haviam aparecido da noite para o dia, forçando os pedestres a desviarem pela praça principal. O desvio adicionaria 20 minutos que eles não tinham. O ônibus de Gabriela não esperava por ninguém, e perdê-lo significava que Henrique teria que levá-la a pé os 3 quilômetros até a escola, fazendo-o atrasar para o bico que havia arranjado para o dia. Então Henrique apertou a coleira de Sombra e se moveu pela multidão crescente com a cabeça baixa, a mãozinha de sua filha segura em sua outra palma. Gabriela confiava nele completamente. Aos 7 anos, ela havia visto o suficiente do mundo para saber que nem sempre era seguro, mas acreditava que seu pai podia lidar com qualquer coisa. Henrique carregava essa confiança como um peso, determinado a nunca decepcioná-la da forma como a vida o havia decepcionado. Ele ensinou a Gabriela uma regra acima de todas as outras. Se você vir perigo, fique atrás de mim. Ela sentiu solenemente quando ele primeiro lhe disse, seus olhos grandes absorvendo o peso de suas palavras. Ela tinha 7 anos, mas entendia que seu pai não era como os outros pais. Ela havia visto as cicatrizes em seus braços, ouvido-o acordar de pesadelos que ele nunca explicava. Do outro lado da praça, Alessandra estava sob um banner com o logotipo de sua empresa, um design de escudo elegante que prometia proteção e inovação. Ela estava lançando o Smart Guard, um novo sistema de segurança para multidões que usava inteligência artificial e análises preditivas para identificar ameaças antes que se materializassem. A tecnologia representava 3 anos de desenvolvimento e 150 milhões de reais em financiamento de investidores. A imprensa adorava. Ela encarnava o sucesso, terno afiado feito sob medida, postura confiante aprimorada por anos de batalhas em salas de reunião.
Um sorriso que nunca vacilava, mesmo quando as câmeras paravam de rodar. Ela construiu sua empresa do nada. Ou pelo menos era o que os perfis diziam. A verdade era mais complicada. Mas Alessandra havia aprendido a controlar sua narrativa da mesma forma que controlava tudo mais em sua vida. Ela contratava as melhores pessoas, pagava bem e esperava execução impecável. Sua ascensão na indústria de tecnologia havia sido meteórica, impulsionada por investimentos inteligentes, marketing agressivo e um instinto para o que os clientes queriam antes que soubessem que queriam. Mas o sucesso veio com viseiras. Alessandra raramente saía de seus ambientes controlados, salas de reunião, hotéis de luxo, carros particulares com vidros escuros. Ela parou de ver o mundo da forma como a maioria das pessoas o experimentava. Sua perspectiva se estreitou para margens de lucro e participação de mercado. E em algum ponto do caminho, ela esqueceu que sistemas de segurança eram para proteger pessoas reais, não apenas gerar receita. Ao lado dela estava a Ingrid, sua diretora de relações públicas, sussurrando lembretes em seu ouvido. Tudo tem que estar limpo. Sem erros. Os investidores estão assistindo ao vivo. Carlos, o chefe de segurança, estava com os braços cruzados, inspecionando o perímetro com a calma arrogante de alguém que acreditava que seus sistemas eram impecáveis. O perímetro está trancado, ele disse no rádio. Ninguém passa, mas Henrique já havia passado, deslizando pela borda da multidão com sombra aos calcanhares. Um guarda de segurança avançou, mão erguida. Senhor, você não pode estar aqui. Isso é um evento privado. Henrique gesticulou para o outro lado da praça. Estou só passando com minha filha. O ônibus escolar está lá. O guarda hesitou, mas a voz de Carlos crepitou em seu fone. Tire ele do quadro. Não podemos ter ninguém estragando a foto. Alessandra virou-se com o tumulto, seu olhar pousando em Henrique e sua jaqueta velha, o velho cão mancando ligeiramente ao seu lado. Ela não viu um pai tentando levar sua filha à escola. Ela viu uma interrupção. Alguém tentando chamar atenção, talvez até procurando por uma esmola. Talvez ele pense que aqui é um bom lugar para pedir doações, ela disse alto o suficiente para as câmeras mais próximas captarem. A multidão riu. Ingrid sorriu, satisfeita com o momento espontâneo que faria Alessandra parecer acessível, humana. Amanda, uma das executivas juniores de Alessandra, estava na borda do grupo. Ela observou Henrique mais atentamente que os outros. Ele não estava pedindo nada, nem mesmo olhava para o palco. Estava só puxando sua filha, tentando sair o mais rápido possível. Algo no momento não lhe parecia certo, mas ela não disse nada. Henrique sentiu o calor subir em seu rosto, mas continuou se movendo. Ele não daria a eles a satisfação de uma reação. Não deixaria Gabriela vê-lo bravo ou humilhado. Mas Sombra havia parado de se mover. As orelhas do cão estavam erguidas, seu corpo tenso, seu nariz farejando o ar com cheiradas curtas e deliberadas. Henrique olhou para baixo, reconhecendo a mudança imediatamente. Sombra havia detectado algo. Não comida, não outro animal, algo errado. Carlos se aproximou, flanqueado por 2 guardas. Senhor, vou ter que pedir que saia da área. Para sua própria segurança. A mandíbula de Henrique se apertou. Estou tentando. Só me deixe chegar ao outro lado. Não por aqui. Vá pelo lado de fora. Isso vai levar 20 minutos. Minha filha vai perder o ônibus. A expressão de Carlos não mudou. Não é problema meu. Sombra latiu baixo e constante, o som roncando profundo em seu peito. A mão de Henrique moveu-se instintivamente para a coleira do cão, dedos roçando o pelo curto em seu pescoço. Era um gesto tão sutil que ninguém mais notou, um sinal de seus anos trabalhando juntos. Sombra respondeu imediatamente, seu rosnado cortando enquanto ele mudava de peso, redistribuindo sua postura para algo mais controlado, mais pronto. Seus olhos varreram a multidão com a precisão metódica de um detector treinado. Não medo aleatório, mas avaliação focada. Henrique seguiu o olhar do cão e o viu. Um homem a 10 metros de distância, meio escondido atrás de um grupo de espectadores que assistiam à apresentação no palco. Sua postura estava errada, rígida demais. Ombros mantidos de um jeito que sugeria algo oculto, focado demais em ângulos em vez do espetáculo que todos os outros assistiam. Sua mão descansava perto da cintura, e seus olhos não estavam no palco onde Alessandra falava. Eles mediam distâncias, rastreavam saídas, calculavam linhas de visão. Henrique havia visto esse olhar antes, em lugares onde a tensão precedia a violência. A distribuição de peso do homem estava errada, sugerindo que carregava algo pesado no lado direito.
Sua jaqueta pendia desajeitadamente, inchando ligeiramente onde não deveria, e o mais revelador, sua atenção continuava desviando para uma área específica perto do palco. Não Alessandra em si, mas a zona de equipamentos técnicos onde câmeras e computadores processavam a demonstração. Henrique virou-se de volta para Carlos. Tem alguém na multidão. Acho que ele está armado. Carlos piscou, então soltou uma risada curta que carregava mais desprezo que humor. Você está tentando me dizer como fazer meu trabalho. Tenho 20 anos em segurança privada. Uma equipe de 12 profissionais e um perímetro trancado desde as 6 da manhã. Estou dizendo para checar o homem de jaqueta cinza, às 10 horas do palco. Nós já revistamos todos que passaram pelos checkpoints. Buscas em bolsas, detectores de metal, verificações de antecedentes para quem tem credenciais. Não há ameaça aqui que não tenhamos considerado. Então ele entrou antes do perímetro. Ou tem credenciais. De qualquer forma, olhe para ele. Sua posição está errada. A expressão de Carlos endureceu. Preciso que você e seu cão saiam dessa área. Você está criando uma distração e deixando minha equipe nervosa. Se não sair voluntariamente, vou mandar escoltá-lo. Ingrid se aproximou, seu sorriso apertado e profissional, mas seus olhos frios. Podemos resolver isso discretamente? As câmeras ainda estão rodando, e nossos investidores estão assistindo ao vivo. Qualquer interrupção agora pode nos custar milhões em contratos. A frustração de Henrique aumentou, mas ele a conteve. Ficar bravo não ajudaria Gabriela. Não ajudaria ninguém. Ele puxou sua filha para mais perto, mudando de postura para que seu corpo estivesse entre ela e o homem que ele havia avistado. Os músculos de Sombra se contraíram mais sob seu pelo. O corpo inteiro do cão vibrando com tensão. Henrique sentiu a coleira esticar contra sua palma, o nylon cortando sua pele. O homem Otávio, embora Henrique não soubesse seu nome ainda, moveu-se ligeiramente, sua mão desviando para a cintura. Seus olhos piscaram para o palco, mas não para Alessandra. Ele observava outra pessoa, alguém se movendo pela multidão perto da área técnica onde o equipamento estava montado. A mente de Henrique trabalhou rápido, puxando de anos de treinamento. Isso não era aleatório. A posição era deliberada demais. Se Otávio quisesse mirar em Alessandra, estaria mais perto do palco, não angulado para o equipamento. Isso era outra coisa. Uma distração, talvez uma forma de criar caos enquanto alguém mais se movia invisível. Sombra avançou a coleira jercando na mão de Henrique. O latido do cão quebrou o murmúrio educado da multidão, agudo e autoritário. Cabeças viraram. Carlos girou sua mão indo para o rádio. E então Otávio sacou a arma. O metal captou a luz da manhã. Um flash de cromo que virou todas as cabeças na praça. Alguém gritou. O som se espalhou para fora, pânico se propagando como uma onda de choque. A multidão recuou, corpos colidindo. Pessoas tropeçando umas nas outras em sua desesperação para escapar. Alessandra congelou. Pela primeira vez em anos, ela não tinha roteiro, plano, controle. Ela ficou no palco, sua imagem polida rachando enquanto a realidade do momento a atingia. Isso não devia acontecer. Carlos havia prometido que o perímetro estava seguro. O sistema devia captar ameaças antes que se materializassem, mas o sistema falhou. E agora um homem com uma arma estava no meio de seu evento, seu dedo perto do gatilho. Carlos e sua equipe reagiram, mas devagar demais. Eles estavam vigiando o perímetro, monitorando os checkpoints, focados em manter manifestantes e pessoal não autorizado fora. Eles não estavam vigiando a multidão já dentro. Suas câmeras estavam anguladas para o palco, não para os pontos cegos onde Otávio se posicionara. O treinamento de Henrique assumiu o controle. Ele se agachou, puxando Gabriela com ele. Fique atrás de mim. Não se mova. Ela sentiu, seu corpinho tremendo contra o lado dele. Sombra esticou a coleira, todos os músculos em seu corpo fixados em Otávio. O foco do cão era absoluto. Os anos de treinamento voltando apesar de sua idade. Henrique escaneou a área, calculando rotas de saída, buscando cobertura. Otávio ergueu a arma, seu braço varrendo a multidão. Pessoas gritaram, caindo no chão, cobrindo as cabeças. A arma apontou para o palco, então mudou, angulando de volta para a multidão. Henrique viu nos olhos do homem. Hesitação e incerteza. Otávio não era profissional. Estava assustado, e isso tornava mais perigoso. Henrique tomou uma decisão. Ele soltou a coleira de Sombra. O cão explodiu para frente, um borrão de pelo escuro e movimento preciso. Isso não era o ataque de um animal bravo agindo por instinto. Sombra não atacou cegamente.
Ele se moveu com a eficiência calculada de um cão de serviço treinado. Músculos trabalhando em coordenação perfeita apesar de sua idade. Ele fechou a distância em segundos, patas encontrando apoio nas pedras lisas da praça. Corpo baixo para minimizar seu perfil como alvo. Otávio o viu tarde demais. Os olhos do homem se arregalaram, seu treinamento ou falta dele falhando no momento crucial. Ele tentou girar a arma para a ameaça que se aproximava, mas Sombra já estava no ar, lançando-se de 2 metros de distância com o poder que vinha de anos de condicionamento que seu corpo ainda lembrava, mesmo que o tempo o tivesse desacelerado. O impacto derrubou Otávio para trás. Os 40 quilogramas de momentum do cão o pegando no centro da massa. As mandíbulas de Sombra travaram ao redor do pulso direito de Otávio com precisão cirúrgica, exatamente onde ele fora treinado para morder. A mão da arma. Sempre a mão da arma. Seus dentes não rasgaram ou dilaceraram. Eles aplicaram pressão controlada aos tendões e ossos, forçando os dedos a se abrirem reflexivamente. A arma disparou o estalo do tiro ensurdecedor no espaço confinado da praça. Mas o ataque de Sombra já havia alterado o ângulo. O cano apontava para o céu, a bala desaparecendo inofensivamente no ar da manhã. Sombra torceu, usando seu peso corporal e o momentum da queda para arrastar Otávio ao chão. O homem acertou o pavimento com força, o ar explodindo de seus pulmões. Sombra manteve a pressão no pulso, seus dentes nunca rompendo a pele, mas aplicando força suficiente para impedir qualquer chance de Otávio recuperar o controle da arma. O treinamento do cão era absoluto. Segure a ameaça. Previna a escalada. Espere o comando do adestrador. A arma chacoalhou pelo pavimento, parando a 5 metros de distância. Henrique já estava se movendo, seu corpo respondendo antes que sua mente consciente processasse completamente o que Sombra havia feito. Anos de treinamento sobrepujaram a hesitação da vida civil. Ele alcançou Otávio em 3 passadas longas, suas mãos se movendo com eficiência praticada. A coleira que ele soltara quando Sombra atacou agora se tornava uma ferramenta. Ele a pegou e a enrolou nos pulsos de Otávio, puxando apertado e segurando com um nó que não escorregaria. Não eram algemas oficiais, mas seguraria. Sombra, solte, Henrique comandou, sua voz calma apesar da adrenalina inundando seu sistema. O cão imediatamente soltou, recuando 2 passos, mas mantendo o foco em Otávio, pronto para reengajar se a ameaça se renovasse. Henrique checou Otávio por outras armas, suas mãos se movendo rápido mas com cuidado, batendo na jaqueta, cintura e tornozelos do homem. Ele não encontrou nada mais, só uma carteira e um telefone. Ele chutou a arma mais longe, colocando mais distância entre a arma e qualquer um que pudesse tentar alcançá-la. Carlos e sua equipe finalmente os alcançaram, armas sacadas, gritando comandos. Mas estava acabado. Otávio jazia preso sob Sombra, suas mãos amarradas, seu rosto pressionado contra o concreto. Alessandra ficou congelada no palco, seus olhos arregalados enquanto assistia a cena se desenrolar. O homem que ela zombou, o homem que ela dispensou como uma chatice, havia acabado de salvar seu evento, possivelmente sua vida, e seu cão, o velho Sombra mancando, havia se movido como uma arma. Então a polícia chegou, e tudo mudou novamente. Os oficiais viram um homem no chão. Outro homem de pé sobre ele com uma arma por perto. Eles não viram um herói. Viram uma ameaça potencial. Em segundos as mãos de Henrique estavam atrás das costas, algemas de metal clicando ao redor de seus pulsos. Espere, ele disse, sua voz calma apesar da adrenalina inundando seu sistema. Eu não sou atirador. Eu o parei, mas os oficiais não estavam ouvindo. Eles seguiam protocolo, assegurando a cena, separando suspeitos potenciais. Gabriela gritou, estendendo para seu pai enquanto Amanda a pegava, puxando-a para trás. Pai, a voz de Gabriela quebrou com pânico, lágrimas escorrendo por seu rosto. Tá tudo bem, docinho, Henrique chamou de volta sua voz firme, mesmo enquanto os oficiais o empurravam para um carro de patrulha. Só fique com a moça legal. Eu volto já. Sombra latiu, tentando seguir, mas o manipulador pegou sua coleira, puxando-o para longe. O cão resistiu, suas garras raspando contra o pavimento, mas ele era velho e cansado, e o manipulador era forte. Alessandra assistiu tudo se desenrolar, sua mente lutando para processar a desconexão entre o que ela vira e o que estava acontecendo agora. Henrique o salvara. Ela vira com seus próprios olhos, e agora ele estava sendo tratado como um criminoso. Ingrid apareceu em seu cotovelo, seu telefone já fora. Precisamos sair agora.
Antes que isso vire uma história maior. Mas e ele depois? Agora precisamos controlar a narrativa. Carlos ficou por perto, seu rosto pálido. Toda sua operação de segurança havia colapsado na televisão ao vivo. O perímetro do qual se gabava havia sido inútil. Um homem com uma arma havia passado direto, e a única coisa que parara o massacre fora um cão que ele tentará remover da área. Na delegacia, o detetive Leandro levou Henrique para uma sala de interrogatório. Ele era um veterano de 30 anos, alguém que vira o suficiente para saber quando uma situação não batia. Ele deixou Henrique sentar por alguns minutos, então entrou com 2 xícaras de café. Você deu uma ordem àquele cão, Leandro disse, sentando-se em sua cadeira. Soou como protocolo K9. Henrique encontrou seus olhos, mas não disse nada. Leandro puxou um tablet rolando por algo. Corri seu nome, encontrei alguns registros selados. Serviço Militar, Unidade K9, Baixa Honrosa, mas os detalhes estão trancados. Então você sabe que não sou uma ameaça. Sei que você é treinado. Também sei que foi removido do dever ativo. O que não sei é por quê. A mandíbula de Henrique se apertou. Isso é passado. Leandro o estudou por um longo momento, então assentiu. Os testemunhos estão todos dizendo a mesma coisa. Você parou o atirador. Seu cão o derrubou limpo. Sem força excessiva. Contenção de livro-texto. Vi oficiais treinados que não poderiam ter feito melhor. Então por que estou aqui? Porque precisamos descobrir o que aconteceu. E porque há pessoas lá fora que querem transformar isso em algo que não é. Enquanto Henrique sentava na sala de interrogatório, Alessandra estava em seu escritório olhando para a televisão. Toda a estação de notícias cobria o incidente. Algumas chamavam Henrique de herói. Outras questionavam por que ele estava no evento em primeiro lugar, especulando sobre seus motivos. Ingrid andava atrás dela, telefone pressionado na orelha. Precisamos nos adiantar nisso. Emitir uma declaração. Algo sobre agradecer o cidadão corajoso que assistiu nossa equipe de segurança. Alessandra virou-se bruscamente. Ele não assistiu nossa equipe. Ele nos salvou porque nossa equipe falhou. Essa não é a história que estamos contando. É a verdade. A expressão de Ingrid endureceu. A verdade é ruim para os negócios. Estamos lançando um produto de segurança. Se as pessoas acharem que nossos sistemas não funcionam, eles não funcionam. A voz de Alessandra era quieta, mas firme. Um homem entrou em nosso evento com uma arma e não o pegamos. Henrique tentou avisar Carlos e Carlos o dispensou. Nós não sabemos disso. Eu estava bem ali. Ouvi. Ingrid abriu a boca para argumentar, mas Amanda entrou no escritório, seu rosto apertado. A filha de Henrique está perguntando por ele. Ela não para de chorar. Alessandra sentiu algo torcer em seu peito. Ela se lembrou da menininha, a forma como Henrique a puxara para perto, protegendo-a com seu corpo. Lembrou do medo nos olhos da criança enquanto seu pai era arrastado algemado. Onde ela está? Lá embaixo com a segurança do prédio. Alessandra pegou seu casaco. Estou indo para a delegacia. Alessandra, isso não é. Estou indo. Ela pausou na porta, olhando para trás para Ingrid. E descubra tudo o que puder sobre Henrique. Quero saber quem ele realmente é. Na delegacia, Alessandra teve que usar toda sua influência para passar pela recepção. Quando finalmente alcançou Leandro, ele pareceu surpreso, mas não descontente. Senhora Reed, não esperava vê-la aqui. Preciso falar com Henrique. Ele está sendo processado. Deve ser solto em 1 hora. Quero me desculpar. Leandro ergueu uma sobrancelha. Pelo quê? Alessandra hesitou, então disse por não tê-lo visto. Leandro a estudou por um momento, então assentiu. Ele está na sala 3. Te dou 5 minutos. Henrique olhou para cima quando Alessandra entrou, sua expressão guardada. Suas mãos não estavam mais algemadas, mas ele ainda parecia tenso, enrolado como se pronto para reagir se necessário. Sinto muito, Alessandra disse antes que ele pudesse falar. Pelo que eu disse. Por não ouvir quando você tentou nos avisar. Por tudo. A expressão de Henrique não mudou. Não preciso de uma desculpa. O que você precisa? Minha filha, ela provavelmente está aterrorizada. Ela está segura. Amanda está com ela. Alessandra sentou-se do outro lado dele, sua compostura polida rachando. Seu cão se machucou. Não gravemente, mas está mancando pior que antes. Arrumei um veterinário para vê-lo. A mandíbula de Henrique se apertou. Não posso pagar. Está coberto. Por favor. Pela primeira vez, a guarda de Henrique baixou ligeiramente. Por quê? Porque você salvou minha vida. E porque te devo mais do que dinheiro pode pagar. Leandro apareceu na porta.
Você está livre para ir, Henrique. Temos Otávio em custódia e ele está falando. Henrique se levantou, então pausou. O que ele está dizendo? A expressão de Leandro escureceu. Essa é a parte interessante. Ele diz que foi pago para causar uma distração, não para machucar ninguém especificamente. Alguém queria caos no seu evento, senhora Reed. A questão é por quê? Alessandra sentiu seu sangue gelar. Estamos checando as filmagens de segurança agora. Mas se ele estiver dizendo a verdade, alguém usou o pânico para acessar algo que não deveria. De volta à sede da empresa, Carlos revisava as filmagens com uma sensação de afundamento no estômago. Durante o caos, enquanto todos focavam em Otávio e a arma, alguém havia entrado na área técnica. Eles ficaram visíveis por menos de 30 segundos, mas isso foi suficiente. O protótipo do sistema de segurança, o que Alessandra demonstrava, sumira. Junto com ele, o código proprietário e os documentos do contrato. Quando Alessandra voltou ao seu escritório, Carlos esperava com a notícia. Seu rosto empalideceu enquanto ele explicava o que encontraram. Quem tinha acesso? Ela exigiu. Isso é o que estamos tentando determinar. As câmeras naquela área desligaram logo antes do incidente. Desligaram? Isso não é coincidência. Amanda apareceu na porta, tablet na mão. Puxei os logs de acesso. Havia só 3 pessoas com liberação para aquela área durante o evento, você, Carlos e Cláudio. O estômago de Alessandra despencou. Cláudio, seu vice-presidente de operações. O homem que ela passara por cima para a promoção 3 meses atrás, o homem que fora vocal sobre seus desacordos com o novo sistema de segurança, chamando-o de caro demais e desnecessário. Onde ele está agora? Amanda checou seu tablet. Ele saiu do prédio 20 minutos atrás. Disse que tinha uma reunião de emergência com um cliente. Leandro chegou em 1 hora com um mandado. Eles rastrearam os movimentos de Cláudio através da segurança do prédio e dados de torres de celular. Ele deixará a praça durante o caos, indo para um depósito nos arredores da cidade. Quando a polícia cercou o local, ele já estava dentro tentando transferir os dados roubados para um drive criptografado. A prisão foi limpa. Cláudio mal resistiu, sua confiança evaporando no momento em que percebeu que fora pego. Em seu carro encontraram comunicações com Otávio, registros de pagamento e um contrato com uma firma rival de segurança disposta a pagar milhões pela tecnologia proprietária de Alessandra. Mas havia mais. Cláudio não queria só a tecnologia. Ele queria que a empresa de Alessandra falhasse. Se a demonstração fosse interrompida por violência, se seu sistema de segurança fosse provado ineficaz da pior forma possível, os investidores puxariam o financiamento. O contrato com a cidade evaporaria e Cláudio estaria posicionado para entrar com uma solução melhor, uma construída em tecnologia roubada. Quando o escopo total da conspiração veio à tona, Alessandra chamou uma coletiva de imprensa. Sem discursos roteirizados, sem filtros de RP. Ela ficou na frente das câmeras e contou a verdade. 3 dias atrás, um homem chamado Henrique tentou avisar minha equipe de segurança sobre uma ameaça. Nós o ignoramos. Nós o dispensamos por causa de como ele parecia, porque achávamos que sabíamos melhor. Esse erro quase custou vidas. Henrique e seu cão Sombra pararam um homem armado quando nossos sistemas falharam. E enquanto celebrávamos essa escapada por pouco, perdemos o crime real, espionagem corporativa. Orquestrada por alguém em quem confiava. Ela pausou, seus olhos encontrando a câmera. Estou anunciando novos protocolos para nossa empresa. Toda preocupação de segurança será levada a sério, independentemente de quem a levanta. Também estamos estabelecendo um fundo para apoiar cães de serviço aposentados e seus adestradores. Porque Sombra nos lembrou que experiência e treinamento importam mais que aparência ou idade. Os repórteres gritaram perguntas, mas Alessandra ergueu a mão. Tenho mais uma coisa a dizer. Henrique, se você estiver assistindo, estou oferecendo a você uma posição como consultor de segurança. Não porque estou tentando comprar perdão, mas porque preciso de pessoas que veem o que os outros perdem. Você não precisa aceitar, mas a oferta está de pé. 2 dias depois, Alessandra dirigiu até o apartamento de Henrique ela mesma. Sem motorista, sem equipe de RP, sem câmeras, só ela e uma pequena sacola de suprimentos para a Sombra. Gabriela atendeu a porta, seus olhos se arregalando. Você é a senhora da TV. Sou, Alessandra disse, ajoelhando ao nível da criança. Seu pai está em casa? Henrique apareceu atrás de sua filha, sua expressão cautelosa mas não hostil.
Sombra mancou até ele, seu rabo balançando devagar quando reconheceu o cheiro de Alessandra. Eu trouxe remédio para a Sombra, ela disse, erguendo a sacola. E uma promessa. Que tipo de promessa? Que nunca mais julgarei alguém baseado na aparência. Que ouvirei quando alguém vir perigo que eu não vejo. E que farei tudo ao meu alcance para garantir que o que aconteceu com você nunca aconteça com mais ninguém. Henrique ficou quieto por um longo momento, ensinando minha equipe o que você sabe, revendo nossos protocolos, ajudando-nos a construir algo que realmente funcione. Tenho uma filha. Não posso trabalhar longas horas. Horário flexível. Trabalho remoto quando possível, o que você precisar. Gabriela puxou a manga de Henrique. Podemos ficar com Sombra se você trabalhar para ela? Henrique sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Alessandra vira dele. Sombra está aposentado, docinho. Ele fica com a gente de qualquer jeito. Então você devia dizer sim. Ela parece legal agora. Alessandra não pôde deixar de rir. Agora? Eu era má antes? Gabriela disse de forma factual. Mas o pai diz que as pessoas podem mudar se quiserem. Henrique encontrou os olhos de Alessandra. Você quer mudar? Sim, ela disse simplesmente. Quero. 3 semanas depois, Henrique caminhou pela mesma praça onde tudo começara. Dessa vez, Alessandra caminhava ao lado dele, e Gabriela pulava à frente com Sombra na coleira. O cão se movia mais devagar que antes. Seus dias de serviço verdadeiramente atrás dele, mas sua cabeça erguida. Pessoas os reconheceram. Alguns acenaram, outros sorriram. Alguns se aproximaram para agradecer Henrique pelo que ele fizera. Ele aceitou suas palavras com graça quieta, nunca se colocando no centro das atenções. Quando alcançaram o outro lado da praça, Gabriela virou-se para trás, olhando para o local onde Otávio sacara a arma. Coisas ruins vão acontecer de novo, pai? Henrique se ajoelhou ao lado dela. Às vezes. Mas é por isso que prestamos atenção. É por isso que nos ajudamos uns aos outros. Como você e Sombra ajudaram. Exatamente como isso. Alessandra os observou, sentindo algo mudar em seu peito. Ela construirá uma empresa valendo milhões, subir ao topo de sua indústria, comandará a respeito de pessoas poderosas. Mas viverá em uma bolha cercada por pessoas que lhe diziam o que ela queria ouvir. Henrique estourara essa bolha com nada além de verdade e coragem. Ele não pedirá reconhecimento ou recompensa. Simplesmente fizera o que era certo, mesmo quando ninguém acreditava nele. Enquanto caminhavam para longe da praça, Gabriela perguntou, o que significa aquela palavra? A que as pessoas ficam dizendo sobre o pai. Qual palavra? Alessandra perguntou. Herói. Henrique balançou a cabeça. Não sou um herói, Gabriela. Só prestei atenção quando os outros não. Mas Alessandra sabia melhor. Ela aprenderá da forma dura que heroísmo não era sobre gestos grandiosos ou aparências perfeitas. Era sobre ver o perigo e avançar para ele. Era sobre proteger os vulneráveis mesmo quando custa algo. Era sobre defender o que é certo, mesmo quando a multidão ri de você. Sombra olhou para Henrique, seus olhos escuros cheios de confiança e contentamento. O velho cão tinha mais uma lição para ensinar ao mundo, que o valor não é medido em juventude ou força, mas em sabedoria, lealdade e a coragem de agir quando mais importa. E em um mundo obcecado por imagem e status, essa era uma lição que todos precisavam aprender.